Glórias a Deus, aleluias. É motivo de alegria, motivo de felicidade, nós podemos estar aqui mais uma vez para cultuarmos e bendizermos o santo nome do Senhor, aquele que tem nos abençoado, aquele que tem nos fortalecido, aquele que tem estado conosco 24 horas. Hoje, culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da escatologia bíblica. Glórias a Deus por isso, a parte 12. Amém? Então vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, é diante da Tua presença nessa noite que se encontramos, Senhor, para adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Toma a direção deste trabalho, Senhor. Fala aos nossos corações, nos alimenta com a Tua palavra, Senhor. Que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, e que a Tua igreja possa cantar linda vitória, Deus. Salva, cura, liberta, manifesta-te no nosso meio, ó Pai querido. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. A irmã Iraci está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz. A paz do Senhor. Vamos louvar o hino número 4. Glória a Deus. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, seu coração palpitar de dor, Deus velará. Glórias a Deus, aleluias. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluias! talentos nas provações, É Deus, aleluia! Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará. Glórias a Deus, aleluias! Deus Cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glórias a Deus, aleluia! que pedes ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Glórias a Deus, aleluia! Deus cuidará de ti, No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia! Se tiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. É Jesus, aleluia! Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus Cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glórias a Deus, aleluia. Vamos soltar o número 8. Glória a Deus.
Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Glórias a Deus, aleluias. o mais nobre e divino, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Glórias a Deus, aleluias. perdoar nela, Ele só, e pelos seus santos sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Glórias a Deus, aleluias. Ele é meu seguro guia, Ele só, É Deus, aleluias. Ele só. Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, na sua glória minha repartido, dele só, E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, glórias a Deus, aleluia. Temos um fim e guia, nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o número 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que me posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas Aleluia. almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Aleluia. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar então, Glórias a Deus, aleluia. orei ao Salvador. Quantas almas elevando para meu fiel Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam Glórias a Deus, aleluia. apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão
servir ao meu Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glórias a Deus, aleluia. Já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glórias a Deus, aleluia. Seja o nome do Senhor, para essa oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, é verdade? Quantas almas poderíamos levar ao Senhor? Poderíamos não. Quantas almas podemos levar ao Senhor? Vamos pregar o Evangelho, isto a tempo e fora de tempo, que é através do Evangelho que a verdade chega aos corações das pessoas. E a Bíblia diz que a verdade nos liberta quando assim a conhecemos. Queridos, em pé, em reverência à bendita e gloriosa palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, e estaremos assim fazendo a leitura costumeira desta igreja do versículo 7 ao versículo, 3 versículos, aliás, do versículo 1 ao versículo 10. Apocalipse 20, do 1º ao 10º versículo. O título diz assim: a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Versículo 1: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos da cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, somos gratos por esta palavra maravilhosa e poderosa, que a tua vontade esta noite venha
ser feita, Pai, fala aos nossos corações, alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor, nos usa como instrumento afiado em Tua mão, Senhor, aleluias, opera nesta noite, Pai, alegra a Tua igreja, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso soberano Salvador, amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nesta noite, como eu disse, nós estaremos falando assim a respeito da escatologia bíblica, a parte 12, a respeito do milênio. Temos que aprender, não é verdade? Mas antes de nós chegarmos para falarmos a respeito do milênio, vamos fazer aquela recapitulagem, aquela recordação do que foi dito na terça-feira passada. No estudo passado, falamos sobre o restante das 7 taças da ira. Que são o que essas 7 taças? São os juízos de Deus que foi derramado. Que será? Quando falamos foi, estamos dizendo a respeito que nós lemos. Mas isso ainda vai acontecer, não é verdade? Do que será derramado sobre a terra. Para quê? Para a disciplina de Israel e os rebeldes. Na verdade, aqueles que não quiseram reconhecer Jesus como Senhor. Não digo aqueles que morreram, aqueles que estiverem vivos irão passar pelos juízos de Deus. E esses juízos nós conhecemos como quê? A grande tribulação. Aleluia. Queridos, nós falamos que em Apocalipse 16, versículos 10 e 11, quando for tocada a 5ª trombeta da ira de Deus, será derramado sobre a terra uma escuridão internacional, geral. Brasil, vamos dizer, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, não é verdade? Todo o planeta estará em escuridão. Não é verdade? É o que diz lá. O mundo ficará numa escuridão total, como aconteceu na época do Egito. E nós citamos aqui, não é verdade? Onde ninguém enxergará a ninguém. Se alguém quiser tirar dúvida, procure lá em Êxodo capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 21. No Egito também houve isso. Houve umas trevas, não é verdade? Só na casa dos santos, do povo de Israel, é que havia luz, que havia paz, não é verdade? Mas na casa do pessoal do Egito, não é verdade? Estava tudo escuro, todo mundo nas trevas. E, queridos, também nós falamos aqui a respeito disso aqui, que na Apocalipse 16, que mesmo o povo estando debaixo de trevas, nesse tempo que acontecer, eles não irão se arrepender para glorificar a Deus. Não é verdade? As trevas que estarão aqui nessa terra irão fazer o homem sofrer, irão passar por dificuldades tremendas, e nem nesse momento ele vai se dobrar ao Senhor. Eles vão blasfemar do nome do Senhor. O que nós falamos que o capítulo 16, do versículos 12 a 16, fala também sobre a 6ª taça, que é lançada sobre os moradores da terra, e haverá o quê? Uma grande batalha, que ela será conhecida como o quê? A guerra do Armagedon, não é verdade? Aonde Israel vai passar um mau bocado. Falamos que o capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 21, será derramada a 7ª taça da ira, e toda a natureza se revoltará contra os adoradores da besta. Quem serão os adoradores da besta? Aqueles que terão sinal na mão direita e na fronte. Qual é o sinal? 666. Citamos aqui até a respeito do chip, né? Que hoje se encontra, não é verdade? Aquele código que tem ali, o que representa ele. Nós já citamos aqui, não é verdade? Falamos que no Apocalipse 19, do versículo 11 ao versículo 20, mostra-nos os detalhes da batalha do Armagedon e a derrota do
anticristo. Alguém recorda, não recorda? Nós citamos aqui que será a mais sangrenta de todas as batalhas humanas que já existiram, ou que não existiam ainda, que já existiram na face da terra. Vai morrer tanta gente que a Bíblia cita que no Vale do Megido, onde terá o embate, a Bíblia diz que o sangue dos mortos que ali forem, que estiverem, chegará à altura daqueles que estiverem vivos na canela. Veja bem, é o Vale do Megido, é quase um poço. Ali será um embate terrível, certo? Com Israel. E vai morrer tanta gente que a terra não vai conseguir sugar todo o sangue. E quando eles estiverem em batalha, quando estiverem ali se degladiando, o sangue estará subindo e aí começará a empoçar. Veja bem que vai ser uma batalha terrível, sangrenta. O povo administrado, comandado pela besta, vai tentar de toda maneira destruir Israel. Não é verdade? E ali, quando estiver acontecendo aquele fato ali mesmo, que o anticristo, os exércitos estiverem em cima de Israel, o que vai acontecer com Israel? Eles vão clamar. Naquele exato momento ali, eles vão clamar o nome de Jesus. Veja bem, eles passaram esses anos todos sem reconhecer Jesus como Senhor. Existem os messiânicos que reconhecem Jesus, os judeus messiânicos, mas a maioria não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Eles reconhecem Jesus como um grande profeta que esteve aqui na terra. Mas nesse dia eles irão clamar. E Jesus vai ouvir a voz deles. Glórias a Deus por isso, aleluia. Naquele exato momento, quando ele estiver perdendo a guerra, está lá em Isaías, capítulo 64, do versículo 1 ao versículo 2. E Jesus vai fazer o que, queridos? Jesus virá do céu. Ele vai vir com quem? Com os seus santos, a igreja e os anjos. E todo olho, todos aqueles que estiverem aqui na terra, nesse dia, nesse embate principalmente, irão ver. E nesse momento Israel vai reconhecer que aquele Jesus, que eles conheciam como profeta, é Senhor e soberano. E eles vão se entregar para Jesus, aleluia. Glórias a Deus por isso. Naquele momento, e Jesus vai derrotar o anticristo e o falso profeta e vai prender eles. Eles vão ficar presos. O anticristo, o falso profeta, a besta. É uma trindade satânica, que é um ser somente, o diabo. Na verdade, ele operou em 3 pessoas, porque ele quer imitar, se igualar à trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles serão presos. A Bíblia diz que eles ficaram ali presos. Só que tem uma questão aqui. As pessoas que seguiram a esse anticristo vão morrer. Aqui nessa guerra nós entendemos que é uma guerra das forças sobrenaturais. Porque os anjos caídos, que se levantaram contra Deus e foram expulsos do céu, estarão nessa guerra. Os anjos do Senhor, os santos do Senhor, a igreja do Senhor, Jesus. Então será uma guerra sobrenatural. Irá acontecer aqui na terra. E aqueles seres humanos que foram incitados pelo diabo para entrar no embate, morrerão. Irão morrer. E o anticristo ficará preso. E aí, no momento que ele ficar preso, terá aí o início do milênio. Só depois que ele for preso, encarcerado, depois que Jesus derrotar o anticristo e o exército dele, e Israel vai reconhecer Jesus como Senhor. Aí, nesse momento da derrota dele, do anticristo, começa-se o período do milênio, onde a paz reinará na terra por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, como nós lemos aqui, Satanás será novamente solto. E ele ainda vai enganar a muitos. Mas depois ele vai ser preso por toda a eternidade.
tem muitos fatos para ocorrer. O início do milênio já poderia ser o início da eternidade. Ele é um processo, mas tem algo a acontecer ainda. Por isso que é 1000 anos. 1000 anos para solucionar tudo que tem para ser solucionado. Para Jesus limpar a terra, purificar a terra. É o tempo determinado. Mas só que é uma transição automática. Dentro do processo do milênio, nós já estaremos vivendo a eternidade. Principalmente a igreja, que foi arrebatada. Glórias a Deus por isso. Então, queridos, nós iremos aprender hoje, além disso que eu falei aqui, mais alguns fatos que irão ocorrer na Idade de Ouro, ou seja, na época do milênio. E eu vou contar com a ajuda da igreja. Amém? Alguém localiza para mim Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 e 14. E o outro, veja para mim, Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 30. Apocalipse 19, versículos 11 e 14, Mateus 24 e 30. Queridos, após esses juízos terríveis, a igreja voltará triunfante ao lado de Jesus. Para quê? Para reinar sobre a face da terra. Lembra quando nós começamos esse estudo, nós falamos a respeito do arrebatamento. Então, dentro desses juízos que estarão acontecendo aqui na terra, a igreja não fará parte. A igreja está na glória, está no tribunal de Cristo, recebendo seus galardões e participando da festa das bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo, da igreja com Jesus. Então a igreja não vai estar ciente da tribulação que está acontecendo na terra. Nós estaremos em festa. E o povo que ficar aqui está na luta. Certo? E aí, quando acabar o juízo, quando estiver finalizando os 7 anos, o que vai acontecer? Jesus vai vir. E a igreja vem junto. Para fazer a limpeza, a purificação do planeta Terra. Porque ainda irão acontecer mais fatos aqui na Terra. Como muitos dizem que a Terra vai ser destruída, uma explosão, Big Bang não. A Terra vai ser purificada com o zelo do Senhor, a santidade do Senhor. Aqui na Terra, o povo de Israel irá viver, irá se cumprir a palavra de Deus, aonde o rei Davi irá reinar sob a tutela, sob a tutela do Senhor Jesus Cristo. E a igreja vai estar na Nova Jerusalém, na cidade santa, que foi preparada exclusivamente para a igreja. Será como nós vemos planetas. Na verdade, vemos a Terra e outro planeta acima dela, só que é uma cidade. E a Terra purificada. Então, queridos, após todos esses juízos terríveis, a igreja vai voltar triunfante, alegre. Cada um dos filhos de Jesus com sua coroa na cabeça, repleto de galardões, com o corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo de glória. Nós iremos voltar para cá, para reinar, e estaremos ajudando o Senhor Jesus Cristo na obra de administrar a terra, aonde agora estarão pessoas mais sensatas, pessoas mais civilizadas, pessoas que passaram por um processo doedor e entenderam que o Senhor é Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 14, leia para nós por gentileza. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. 14. E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aleluia.
e viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro? Jesus. Jesus Cristo. E aí ele diz assim: e seguiu no céu, e seguiu os exércitos dos céus em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e púrpura. Quem era esse? A igreja. Glórias a Deus. A igreja ali, montada nos seus cavalos brancos. Glórias a Deus por isso. Não é montada nos seus cavalos brancos. A igreja vai vir transformada. Jesus estará no cavalo branco, fiel e verdadeiro. Então a igreja vai vir com o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, quando Jesus estiver aparecendo, onde todos verão, não é mais invisível, vai ser visto por todos. Nesse momento, a Bíblia diz que haverá um grande eclipse solar. Aleluia! Tanto solar como estelar. Para que isso? Para servir de pano de fundo, para mostrar o sinal de Cristo na sua volta. Olha que coisa linda. Quando Jesus vir no cavalo, os exércitos de Jesus, os anjos, os santos e a igreja, haverá luzes, um eclipse solar, certo? Que é escuridão, não é isso? Tampou, escuridão, e as estrelas, tudo morrer. E naquele momento vai haver um brilho, e todos verão. Nós falamos no início que o planeta estará com total escuridão. Eles estarão brigando no escuro, se matando. De repente no céu, um clarão, um brilho. Jesus aparece montado no cavalo branco, voando, descendo de encontro ao embaixo, e vai saindo atrás dele a igreja, os santos, não é verdade? A igreja, os santos e os anjos voando. Oh, maravilha! Pensa que cena maravilhosa. De repente todos irão parar, acredito eu. O embate vai dar uma pausada, alguém vai apertar lá o stop para acompanharem a descida de Jesus. Aleluia. Veja o que diz Mateus aí, se não é o que eu estou falando. Lê para nós, Mateus 24:30. Outro já localiza para mim, Zacarias 14, 6 e 7. Leia. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha só, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Aleluia. Jesus, quando ele vem lá de cima, coisa linda, maravilhosa, hein? E aí o que ele diz aqui? E todas as tribos da terra se lamentarão, os incrédulos, e eles verão que é verdade, porque eles estarão nesse embate, mas eles estarão conhecendo o Evangelho. É para isso que Jesus nos chamou. Não vai ficar um ser humano na face da terra sem conhecer a palavra de Deus. Todos chegarão ao conhecimento, não irão aceitar. É dentro do livre-arbítrio. A salvação é um livre-arbítrio. Só é salvo quem quer. Deus já determinou, certo? Então todos os seres humanos nos 4 cantos da face da terra ouvirão falar do Evangelho. Por isso que nesse momento, quando eles veem Jesus vindo do céu, eles vão se lamentar, eles vão chorar, e aí será tarde, porque a oportunidade foi dada, o Evangelho foi proclamado, e aí, infelizmente, vão sofrer as consequências. Porém, queridos, quando Cristo vier a segunda vez a este planeta, porque ele já veio aqui, ele nasceu aqui, ele é eterno, mas Jesus tinha que fazer uma obra na terra, ele tinha que se apresentar como sacrifício vivo, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, para que fosse aplacada a ira de Deus sobre os seres humanos. Então Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da bendita Maria, e veio,
100% homem, 100% Deus. Veio fazer a obra. E fez. Foi assassinado. Mataram Jesus por inveja. A Bíblia diz que foi por inveja. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele há de vir para julgar todas as nações, julgar a todos. Então, na segunda vez que ele vir a este planeta, este mundo estará na escuridão tenebrosa. Como eu disse, ele vem, mas o mundo está debaixo de uma escuridão tenebrosa. Porque o anticristo está operando nesse mundo com a força máxima, com todo o poder que ele tem. Ele é poderoso. Ele não é onisciente e não é onipresente. Ele não está em todo lugar. Ele não tem o poder de Deus. Ele é poderoso, ele tem força. Então ele vai estar aqui operando, tentando destruir o povo de Israel. Por que ele não vai tentar destruir a igreja? Porque a igreja já foi arrebatada. A igreja não estará mais aqui neste momento. E essa escuridão tenebrosa é o quê? É a ira de Deus, lançada sobre os moradores da terra. Então, quando o Senhor Jesus voltar a segunda vez, esse planeta vai estar numa escuridão total. Por isso da eclipse solar e estelar, para fazer um pano de fundo, chamar a atenção da raça humana daquele que está vindo na glória. E todo mundo vai ver. Não interessa se está no Brasil, se está na China, não interessa. Todos verão. Irá chamar a atenção. Porque imagine bem, você está na escuridão, qualquer luzinha que acende, depende no alto, nas nuvens, chama a nossa atenção, não interessa aonde. Os camaradas soltam um balão, ele chega a uma altura, no limite máximo, né? A gente consegue ver, pode soltar lá para o lado do Goiás, lá para o lado não sei aonde. Dependendo da altura que ele chegar, nós podemos contemplar, nem que seja só um pontinho brilhoso, mas nós chegamos a contemplar. Agora imagine o Senhor Jesus Cristo com todo esse exército, porque nós teremos muitos crentes vindo, viu? Muitos, desde que começou o mundo. O primeiro crente que foi ao céu, qual foi? Quem foi? Abel. Foi o primeiro crente, o primeiro justo, que foi assassinado pelo seu irmão. O primeiro ímpio que foi para o inferno, Caim. Verdade, queridos? Então vai ser muita gente lá para cá. Quantas pessoas não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? E quantos não irão aceitar ainda? Na verdade, que a obra ainda não finalizou, ela vai finalizar. Então, quando Jesus vier a segunda vez neste planeta, estará uma escuridão total. Leia para nós Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7, ou localiza para mim, por gentileza, Isaías capítulo 13, versículo 10. Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 13, versículo 10. Pode ler, Zacarias, por gentileza. 6 e 7. 14, 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, que acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém? E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. Então naquele dia não vai ter, queridos. Quando Jesus voltar, é debaixo da escuridão tenebrosa. Mas ele vai vir em tanto poder, em tanta glória, que irá alumiar o mundo. Oh, maravilha! Isaías 13:10, confirma para nós. Procure Joel, capítulo 2, versículo 10, 30 e 31. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Mais uma confirmação que naquele dia o que vai acontecer? Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. Se olha, o sol não clareia, se as estrelas não clareiam, como vai ficar? Escuro.
E a natureza, ela é obediente. E o cosmos é obediente. As constelações são obedientes ao Senhor, o homem não. Leia para nós Joel capítulo 2, versículos 10, 30 e 31, confirmando. Outro já prepara para nós Daniel 7, 11. 2, capítulo 2, versículo 10. 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. 30 e 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Glórias a Deus por isso, aleluia. Diante do Senhor tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão. Queridos, nesse dia não haverá luz. A tardezinha já está tudo escuro. Pensa bem, a irmã Iração que estava, a gente tinha saído para ir ao banco, não é verdade? Para ir ao banco, e estava escuro, e a gente estava em sua pista, e só era a moda mesmo que estava ali, e aí estava claro. E a gente saiu do banco, quando saímos do banco, a porta bateu. A irmã Iraci deu aquele grito, assustado, assustou e pulou, segurou de mim com toda a força e falou para mim assim: eu tenho medo da escuridão. Não é só ela não, todos têm medo da escuridão. Aí não tem pessoa, não tem homem, não tem caboclo que não tem medo da escuridão, principalmente se estiver só. Agora você imagine essa escuridão que vai estar na face da terra nessa época. Os homens mais valentes vão se mijar de medo. Você está entendendo? Porque é o juízo de Deus. E ninguém vai ajudar ninguém não. Vai ser um desespero total. É a ira de Deus pelo povo ter rejeitado o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. Irão sofrer aqueles que estiverem nessa época. Porque enquanto o dia se chama hoje, ainda pode se arrepender. Pode se associar a sua vida mediante a palavra de Deus e ter um convertimento para a glória do Senhor. Não é verdade, queridos? Então o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluias! Graças a Deus, queridos, que nesse dia que a trindade satânica estiver aqui operando, ela será tirada de ação. Graças a Deus. Nesse dia eles vão agir com toda a força. Mas esse dia será o ponto final da trajetória deles na terra. Nesse dia serão lançados vivos no ardente lago de fogo. Essa aí vai ser a última ação deles aqui na terra. Vai ser nesse dia quando Jesus estiver voltando. A última ação. Jesus vai vir justamente para destruir eles. Vai estar todo mundo preparado. Deus sabe o dia. A Bíblia diz que o dia não cabe a nós, cabe a Deus. Nós estaremos em festa, no casamento, nas bodas do Cordeiro. Quando chegará para nós a ordem: se preparem. Vamos para a terra destruir a trindade satânica. Vamos destruir o diabo e os seus seguidores. Nesse momento todo mundo vai se preparar, vai entrar em fila. E Jesus, montado num alaco, cavalo branco, fazendo a vistoria em todo o exército. E a igreja do lado cantando, porque nós vamos para cantar. Jesus preparando todo mundo. Quando chegar a ordem determinada, vamos para a terra. Vai se abrir, entendo eu que vai se abrir um clarão no céu. E nós vamos sair lá de dentro. Aleluias. Para o embate contra o diabo.
E naquele momento Jesus vai determinar o final de Satanás e seus seguidores. Daniel capítulo 7, versículo 11. Ou Apocalipse capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 20. Leia para nós, Daniel. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. O animal foi morto, fala-se da besta. Quando diz morto, não é literalmente morto, ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído e vai ser lançado no lago ardente de fogo e enxofre, para o sofrimento eterno. Veja bem, Jesus ele poderia até destruir a besta, mas Jesus não vai vir para matar ninguém. Ele vai vir para destruir as forças do mal e prender eles na cadeia eterna para todos sempre, longe e distante do povo eleito. Só que o anticristo ele vai ficar 1000 anos. É 1000 anos de paz na terra enquanto ele está preso. Porque Jesus quer trazer ele de volta depois de 1000 anos que Jesus estiver operando maravilhas na terra, para Jesus comprovar para aqueles que estiverem aqui, não a igreja, mas para aqueles que estiverem aqui na terra, que eles são mentirosos. Jesus vai mostrar para essas pessoas 1000 anos, sem doença, sem maldade, plena liberdade, plena paz, aonde os animais ferozes estarão andando com o povo. Não haverá essas coisas, mas desse jeito as pessoas vendo Jesus, olho a olho, ainda estarão com seus corações duros. E aí Jesus vai liberar o diabo para ele vir na terra. E quando ele vir na terra, ele, como é o pai da mentira, ele vai inventar uma mentira cabeluda. E essas pessoas que passaram 1000 anos aqui com Jesus ainda vão acreditar no diabo. E aí depois disso, que ele enganar mais uma terça parte das pessoas que estiverem aí sim, ele será lançado eternamente na cadeia que Jesus preparou para ele, seus seguidores e seus anjos. Apocalipse capítulo 19, do versículo 19, o versículo 19 e o versículo 20, confirmando que eles serão lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Leia. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Amém? Então Apocalipse confirma. A besta e o falso profeta que fizeram diante do povo maravilhas para enganá-los e colocar a marca do anticristo neles, serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Mas antes disso, Jesus destrói todo o exército do anticristo. Pessoas que vão morrer e só irão ressuscitar no último dia, no trono branco, e nós não falamos ainda. Nós ainda iremos falar do trono branco e o final dos ímpios, que será o final dos ímpios. Qual será o final dos ímpios e dos justos? Aí sim, aí nós finalizamos toda a história da escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. No milênio e após a grande tribulação, Cristo pousará. Porque nós falamos que vai vir um cavalo branco, mas ele não vai ficar voando no cavalo branco, ele vai descer. E a Bíblia diz o local exato onde Jesus vai colocar os pés. Zacarias capítulo 14, versículo 4.
depois da grande tribulação, no período do início milenial, Cristo vai pousar os seus pés sobre essa terra. E a Bíblia diz que será propriamente lá no Monte das Oliveiras, Israel. O qual que vai acontecer com o monte? Ele vai se fender, vai se dividir em dois, o norte e para o sul. Veja que Jesus tem o poder, que nem o local onde vai pisar vai conseguir ficar intacto. Tanta glória. A natureza, ela se dobra diante do Senhor, porque ela sabe que Jesus é o Criador, ela sabe que Ele é Deus. Então a natureza, ela louva o Senhor. Os seres humanos não, mortais, não é verdade? Não, é coração duro. Leia para nós Zacarias capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Amém? Jesus vai vir cheio do poder, vai descer lá no Monte das Oliveiras, em perto de Jerusalém. Quem quiser ver, corra para lá. Nós já estamos do lado do nosso mestre. Nós já vamos vir com ele, vamos descer com ele, vamos vir para essa terra, pousar os nossos pés aqui também, com a permissão do Senhor. Aleluia. Por isso é importante que nós não venhamos desviar das promessas do Senhor, porque tudo nessa terra é perecível, tem fim, e com o Senhor não, é eterno. Com Deus é para a eternidade, sem Deus é para a eternidade, mas no sofrimento que está preparado para o diabo, seus anjos e os seguidores, aqueles que não quiseram Jesus quando tiveram a oportunidade. Porque o tempo da graça, o qual nós vivemos hoje, vai chegar ao fim, mais cedo ou mais tarde. Não fique aí você pensando que esse calor que você está vendo hoje em dia, vivendo ele, é coisa normal, não, que não é não. Isso são fatos bíblicos. A própria natureza está se revoltando contra o homem, está se cumprindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse mundo está preparado para o fogo. Assim como na época de Noé acabou no dilúvio, esse mundo está preparado para o fogo. A tendência é esquentar mais. Nós falamos esses dias que o sol irá aquecer o quê? 7 vezes mais. Para quê? Para a correção dos homens, e eles não irão se corrigir. Queridos, há pessoas que estão morrendo de infarto hoje, não é à toa não. É porque não estão aumentando a temperatura. Com o desgaste da camada de ozônio, o sol, os raios estão adentrando com toda a violência. Você está entendendo? Então isso aí tudo é bíblico. Quem lê entende. Aquele que conhece a palavra do Senhor, quando vê a coisa acontecendo, não chora não, ele faz é glorificar. Porque sabe que está perto a volta de Jesus, está perto do nosso encontro com Ele. Aleluia. Tudo o que acontece hoje em dia para a gente que lê a Bíblia, segue a Bíblia, vê que são fatos que foram profetizados e estão ocorrendo. Só os incrédulos ou aqueles que não têm opinião é que não crê. Por que eu falo aqueles que não têm opinião? Porque aqueles que não têm opinião, eles são manipulados por pessoas que têm o caguete, têm o dom de ludibriar através da mídia conceitos. Então são pessoas que não têm opinião, que aparecem na televisão uma maneira de se vestir, todos seguem. Aparece na televisão uma maneira de cortar o cabelo, todos seguem. Por quê? Não tem opinião. Eles seguem aquilo ali
todas as nações que sobreviveram da grande tribulação. E eles serão julgados por quê? E como? Serão julgados de acordo com como eles trataram a quem? A Israel. Aqueles que ficarem aqui, que maltrataram a Israel, eles vão ser julgados por Jesus. Jesus sentará no trono da glória, o tribunal, e vai julgar as nações. Aqueles que sobreviveram, os países, Irã, Iraque e outros demais, China, os que não aceitam Israel e que subjugaram Israel no decorrer da história. Quem lê a Bíblia entende. Há muitos povos que não aceitam Israel, povos que são administrados pelas forças do mal. E essas nações que ficarem vivas serão julgadas por Jesus para as suas condenações. Irão pagar tintim por tintim o que fizeram contra Israel, Egito, outros países, querido. Leia para nós Mateus 25, 31 e 32 e Joel, capítulo 3, versículo 2, confirmando que o nosso Jesus estará aqui, sentado no seu trono da glória como juiz, para julgar as nações que se levantaram, maltrataram, subjugaram ao povo de Israel. Mateus 25, versículos 31 e 32. E Joel capítulo 3, versículo 2, que confirma o que acabamos de falar. Pode ler, Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Amém? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Para quê? Para julgar as nações que serão reunidos diante deles. Deles não dele. É deles, porque também está lá os santos anjos. As nações irão se apresentar. Os que estiverem em todo lugar. Convoca o povo dos Estados Unidos. Vem para cá. Não queremos dizer que o povo dos Estados Unidos é contra Israel. Eles são aliados. Foi só um exemplo. Está entendendo? Então todos vão ser julgados. Estiveram vivos, acabou. Jesus derrotou o anticristo, a besta do falso profeta, lançou ele na prisão, aí começa-se um julgamento. Por isso que tem um processozinho para passar dentro disso aí, até nós entrarmos de vez para cultivarmos o nosso milênio, nosso ano de paz, 1000 anos de paz. Nós não, aqueles que estiverem, porque nós, a igreja, já estaremos na paz com o Senhor, corpo transformado. O que nós estamos falando para aqueles que estarão aqui, o povo de Israel, e aqueles que sobreviveram, que serão julgados. Joel, capítulo 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do amor e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Está aí, ó, então confirma. Congregarei, reunirei, vou reunir todas as nações. Jesus falando. E farei descer no vale, e ali com elas entrarei em juízo. Jesus vai entrar em juízo, vai julgá-las. Por quê? Por causa do povo dele, do povo da herança dele, Israel. Israel a quem eles espalharam entre as nações. Israel foi perseguido. Até hoje ele é perseguido. Por quê? Foi do povo judeu que nasceu o Messias, que esteve aqui. Jesus, a promessa era dali. Foi dali, quando Jesus veio a este mundo, pela bem-aventurada Maria, concebida pelo Senhor Espírito Santo. Quando ele veio aqui, foi por ali, por essa nação. E essa nação foi perseguida. É a nação mais antiga da face da terra. E todos já tentaram destruir aquele povo.
matou milhões de judeus, tentou de todo jeito, Mussolini, né? Muitos perseguiram Israel, o Faraó. Muitos tentaram destruir, só que não conseguiram. A palavra de Deus se cumpriu. Israel é a menina no olho do Senhor. A igreja é outra parte. A igreja é a esposa de Jesus. Israel é a menina no olho de Deus. A igreja é a esposa do Filho de Deus. A promessa de Israel é uma, a promessa da igreja é outra. A igreja vai para a Nova Jerusalém, que Jesus foi preparar. E Israel vai tomar de conta da terra purificada. Davi vai reinar. São duas promessas. E Deus está fazendo que todas se cumpram. Aleluias! Glórias a Deus por isso. Jesus vai julgar todas as nações que subjugaram, maltrataram a Israel. Isso no início do milênio. Para a terra ficar purificada. Para a terra ficar sem nenhum perseguidor. Este mundo, queridos, será governado por Cristo. E mais quem? E a sua esposa. Quem é a esposa? A igreja. E a igreja vai ter autoridade. E quem vai ser o rei na terra? Quem vai ser coroado na terra? A Bíblia diz que o rei será Davi. Então, debaixo da tutela do Senhor, o noivo, Jesus, e a noiva, a igreja, estará o rei Davi, que irá comandar a terra. Aleluia! Isso é a promessa de Deus, está se cumprindo, está chegando aos finais de conta. Veja o que diz Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. E eu vou ler Ezequiel capítulo 37, versículo 24. Apocalipse 11, 15 confirma que o Senhor Jesus será o governador dessa terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 confirma que a igreja terá autoridade nessa terra. E Ezequiel capítulo 37, versículo 24 diz que Davi será o rei dessa terra. Vamos lá? Leia para nós Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aleluia! Os reinos do mundo. Ou seja, quando fala os reinos, está dizendo o mundo por completo. Vieram a ser de quem? Do nosso Senhor, Deus, e do seu Cristo, Filho de Deus. E ele vai reinar para todos sempre. É o cabeça, Deus, na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, comandará a terra. Quando Jesus estiver nesse comando, o anticristo já não faz mais parte desse cenário. O livre-arbítrio acabou. E a autoridade da igreja confirma. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. 5:11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5:11. É 5:11. Então copiei errado. 6:11. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esta é a igreja. Reis e sacerdotes. A igreja foi feita. Reis e sacerdotes irão reinar sobre a terra. Autoridade para a igreja, a noiva. E Ezequiel 37, 24 confirma que quem será o rei aqui na terra, humanamente falando, o rei Davi. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Estaremos na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus.
acima, cidade santa, acima da terra. E na terra estará sob a tutela, sob o comando do rei Davi, um só rei, comandando todo o planeta, sobre a tutela do Senhor, junto com a igreja, a noiva. Por isso a nossa escolha é maravilhosa. É uma escolha de se tornar sacerdotes, de se tornar reis, rainhas ou princesas e príncipes. A glória de Deus. Não podemos desistir, queridos. As promessas para nós, são muitas. Não existe na face da terra ninguém que possa prometer algo tão tremendo que nunca foi visto por olho humano, nem ouvido por ninguém, nem subiu ao coração do homem, como Jesus tem prometido para nós. Entende isso, queridos? Por isso não compensa nós irmos para o mundo, se associarmos ao mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Queridos, a gente, muito aqui, eu vou colocar por minha pessoa, muito aqui, se eu ainda viver nessa terra, eu ainda vou viver 20 anos. E o que eu quero mais? Bem, se eu conheço a palavra de Deus, eu vou viver 20 anos sem a presença de Deus e depois ir para o inferno. Menino, louco, isso é coisa de bobo. O cara querer viver 20 anos na terra sem reconhecer Deus como Senhor. O que ele vai levar? A Bíblia diz que quando tu vem, tu vai voltar. E como é que nós vimos ao mundo? Nu. Não vem dar nu. Chegamos ao mundo nu, ainda levamos um tapa. Na verdade, o médico ainda dá aquele tapa na bunda. Seja bem-vindo. Pá, começa o sofrimento dali. E vai até morrer o sofrimento. Você está entendendo? E a Bíblia diz que se nós reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos uma mansão e uma vida eterna. Eu vou pensar 2 vezes em querer aproveitar o mundo, em querer trazer tudo que não presta do mundo para a minha vida, para afastar-se de Deus, se tornar amigo do mundo e inimigo de Deus. Estou fora. Meu tempo de ignorância passou. Enquanto eu estava nesse mundo aqui, eu servi o capeta do jeito que eu quis. Você está entendendo? O capeta apontado na minha cara. E eu servi mesmo assim, indo. Esses campos de futebol que tem por aqui, esses campos, todos me conhecem. Oi? Conhecia, mas conhece, ainda lembra. Ainda aparece algum, fala o fulano. Andava feito moribundo, largado, embriagado. Que o cachaceiro fede. Nossa! Então ele falou, você viu o diabo, deve ser igual. Você está entendendo? Quando eu falo uma situação dessa, em razão de causa. Eu sei muito bem o que é. Ainda tem muitos amigos meus que estão por aí. Mas eu tenho orado para que o Senhor toque os corações. Porque é uma questão da eternidade. O que vem no mundo é transitório, é passageiro. Acaba. O nosso corpo, comentei isso ontem no trabalho, o colega conversando comigo, dizendo que estava sentindo mal. Eu falei, olha, passou dos 40, começa todas as dores a aparecer. São as consequências da nossa juventude. Ninguém escapa. Não é à toa que está morrendo muita gente nova por aí, não. Você está entendendo? São aquilo que a gente adquire, por quê? Porque o jovem, quando jovem, você é afoito. Você quer ir nos embalos do sábado à noite. Você quer viver de acordo com o que o mundo vive. Você é burro. Você está nem aí para o que a mãe fala. Você está nem aí para o que os crentes falam. Está nem aí. Você quer curtir. A minha vida não foi diferente. Hoje eu me arrependo. Eu poderia ter conhecido a Jesus mais cedo. Que talvez eu teria aproveitado mais. O que ficou para trás para mim é só decepção. Ah, mas você ria para... Não, aquilo ali era um momento de ilusão. Era momentâneo. Aquele momento ali eu fazia porque eu estava sendo guiado pelo meu desejo carnal. Né? Então,
quero que você fale de Deus para mim, não. Eu quero que ele aqui fale. Esse cara aí vive mesmo igual que eu. Ele pode falar. Porque ele sabe o que eu estou passando hoje, o que eu estou vivendo, porque ele viveu. Ele sim, ele aceita, você não. E aí, eu fui conversar com ele. Ele perguntando como minha vida mudou. Mudou a partir do momento que eu dei lugar para Deus trabalhar na minha vida. Hoje, glória a Deus, hoje eu tenho uma promessa que o Senhor me deu, uma promessa que é dar a vida eterna. Até então, qual a promessa que eu tinha? De morrer, que nem a música do tal do Raul Seixas, que também já partiu. Ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso que eu vivia. Você está entendendo, queridos? Então é dentro dessa minha razão que eu vivi, que eu falo. É ilusão. A pessoa vai chegar com determinada idade e ela vai reconhecer que ela não fez nada da vida. Oxalá que ela chegar com determinada idade, ela possa reconhecer Jesus como Salvador. Para quando ela vir a óbito, ela poder ser ressuscitada e morar na eternidade. Porque pior vai ser não reconhecer Jesus, vir a óbito e acordar no inferno. Porque às vezes morreu sexo e juízo. Estamos debaixo do livre-arbítrio. Podemos escolher aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Se com Deus ou sem Deus. Deus nos deu esse livre-arbítrio. É o livre-arbítrio da salvação. Quando nós estamos falando aqui da doutrina das últimas coisas, são fatos que irão ocorrer, que pode ser amanhã mesmo, a partir de meia-noite. Esses fatos podem acontecer na igreja, pode ser arrebatada, porque a Bíblia diz que o dia de amanhã não cabe a nós, cabe a Deus. Mas nós sabemos que nós estamos dentro da ocasião correta para esses fatos ocorrerem. Por isso é que nós temos que compreender a palavra de Deus e não deixar, e não olhar para o mundo e deixar que o nosso coração venha desejar voltar para o mundo, porque o mundo é mau, o mundo é traiçoeiro, o mundo engana. As pessoas que vivem no mundo sem Deus são mentirosas, são dissimuladas, estão agindo de má fé, traindo uns aos outros. Acabou-se a confiança. Os princípios morais foram desfeitos. Hoje a imoralidade tem mais valor do que o consenso moral. Meia-noite, 1h da manhã, não tem mais respeitos. Você ouve pessoas xingando com enormes palavrões, agredindo crianças, que se você gravasse e levasse na mídia, essa pessoa ia ter que cavar um buraco e entrar dentro, porque seria lixada. Você compreende por quê? Perdeu o consenso, o bom senso, porque está sendo manipulada por Satanás. O diabo, quando habita o coração da pessoa, ela perde a vergonha na cara, se torna desaforada. Eu fui assim. Quando o diabo operava na minha vida, eu não estava nem para ninguém. Então são coisas que nós temos que compreender e buscar a Deus para fazer uma transformação na nossa vida, trazer um bom senso, um caráter. Afinal de contas, nós moramos dentro de uma sociedade. Por mais que ela seja corrompida, é uma sociedade. Não queremos dizer que 100% está corrompida. Temos aí pelo menos 70% que segue os conceitos da mídia. E qual foi a vez que um conceito da mídia teve valor para a vida do ser humano? O que a mídia tem de exemplo? Agora mesmo aí vai sair na televisão o tal do BBB. Muita bobeira. E as pessoas seguem o cristão ali. Você entende isso? Porque estão manipulados pelo príncipe que está operando nesse mundo, que é o diabo. A pessoa acha que por muito ser ignorante, falar alto, gritar, ser arrogante, falar palavrões, vai intimidar os outros. Não, pelo contrário. As pessoas vão se afastar de pessoas assim porque não quer convivência, tem vergonha. Tem vergonha de pessoas escandalosas. Aqueles que têm um pouquinho de ética, que têm um
povoar o céu. Entende isso, queridos? Então, queridos, nessa época, no início do milênio, haverá um governador, haverá um rei e uma igreja que terá autoridade para comandar. Só que nessa época, essas pessoas não farão parte. Elas não estão inseridas no contexto dessa história. Você está entendendo, queridos? Por isso é fundamental que nós venhamos nos enchermos da convicção que só o Senhor é Deus e tudo que Deus tem para nós é o melhor. O mundo é mau. O mundo não traz bom conselho. Vivemos neste mundo, como a palavra diz, mas não somos deste mundo. Como eu disse, tenho 20 anos, vou deduzirei 20 anos para viver nessa terra. O que mais eu vou querer? Voltar o meu tempo de ébrio? Voltar o meu tempo de estar rodando os campos? Para quê? Para quê? Qual o fundamento? Passar a noite gritando, para quê? O que eu vou ganhar com isso? Eu só vou ganhar inimigos. E o maior inimigo que eu vou ganhar, sabe quem é? Meu corpo. É meu corpo, porque ele não vai suportar. Até pela idade. Até pela idade. Por isso a igreja tem que vigiar. A igreja não tem que sentir desejo no mundo. O que está no mundo é passageiro, é transitório, acaba, tem um fim, tem um dia marcado na agenda de Deus. O dia que Deus determinar que tal cidadão não tem fruto bom mais na terra, ele recolhe. E aí é a hora do acerto. E lá ninguém interfere. Aqui não, aqui é o livre-arbítrio. Aqui o cidadão pode bater a perna, pode espancar o outro, dizer que não aceita, que nem fazem lá do lado do Irã, tocam fogo nos crentes, pode fazer. Você tem força, pode botar a polícia em cima, pode ir 4, 5, pode espancar. Só que aqui é transitório. A Bíblia diz que nós não temos que temer aquele que mata o nosso corpo. Mas se aquele que mata o nosso corpo não salva no inferno, só o que pode, Deus. Você está entendendo? Então a melhor escolha que nós fizemos foi estar do lado de Deus. É fazer aquilo que a Bíblia ensina. Para quando acontecer o milênio, nós estávamos ali do lado do Senhor Jesus Cristo, descendo em glória para administrar a terra. Isso é promessa de Deus. É o que Ele tem para nós. O mundo é mau. O mundo subjuga. O mundo maltrata. No mundo, você vale o que tem. Você vale o carro que tu tem, a casa que tu tem, o emprego que tu tem, a roupa que tu veste, a aparência que tu inventa. Agora, para Deus é diferente. Para Deus vale a tua escolha. Quer servir a Ele, se entregar para Ele. Amém? No milênio haverá um grande velório mundial. Olha aí, ó. No milênio, um grande velório. Que absurdo, né? Todo mundo tem medo de velório. Falou em morte, todo mundo corre. Morrerão 2/3 partes do povo da terra. Zacarias capítulo 13, versículo 8. A Bíblia diz que durará 1 ano e 2 meses para a purificação total da terra. Deus vai purificar a terra. Mas se vai haver um grande velório, então Deus tem que esperar. Deus tem que esperar. Então vai durar esse tempo todo para Deus fazer a limpeza. Esses corpos dessas pessoas que irão morrer, eles terão que ser enterrados. Não é verdade? Terão que ser tirados da terra. E a Bíblia diz que aqueles 144 mil judeus que Jesus chamou de cordeiro, vai ser para fazer essa limpeza na terra. Eles vão andar nos 4 cantos do planeta, procurando corpos para enterrar, para limpar a terra. Leia para nós Zacarias capítulo 13, versículo 8. 13, 8. Outro localiza Ezequiel capítulo 39, versículo 12, 14 e 15. 13, né?
13:8, Zacarias. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Amém? E acontecerá em toda a terra, e quem diz é Deus, em toda a terra, queridos. Quem diz é Deus, que duas partes delas irão morrer. Vai morrer muita gente. Aqueles que escaparam da guerra, porque nem todos vão para essa guerra. A guerra do Armagedon, nem todos vão. Mas vai morrer gente de tudo quanto é lugar do planeta. E não vai morrer de 1, de 2, de 10, não, é de pancada. Por causa de quê? Por causa dos juízos de Deus, muitas pessoas não irão suportar. Nas trevas tenebrosas, muitas pessoas vão morrer de medo, em choque. Então vai morrer gente de todo lugar. E as pessoas que ficarem não terão coragem de enterrar as outras, porque elas estarão escapando pela vida delas. Mas aí o Senhor tem que vir comandar a terra. E aí o que acontece? A santidade de Deus não pode tocar no que é morto. Então é necessário que haja uma limpeza. E quem pode enterrar seres humanos mortos? Outros. Aí vai ter que chamar um exército para andar nos 4 cantos da terra enterrando. Vai chegar a casa aí que vai ter pessoa que a família toda morreu. Vai estar fedendo. E aí vai ter que chamar justamente essas pessoas para vir fazer a limpeza. E isso vai durar 1 ano e 2 meses. É muito tempo, imagina. 365 dias, com mais 60. É muito tempo para enterrar as pessoas. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 39, versículos 12, 14 e 15. 12, 14 e 15? Isso. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. 14. E serão separados os homens que incessamente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durará 7 meses este trabalho. 15. E os que passam pela terra o atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé, um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Magog. Viu aí? Vai ser separado homens que irão percorrer a terra, para que eles possam enterrar. E onde uma pessoa chegar e ver um morto, ele vai deixar o local marcado. Ele não vai enterrar. Até que essas pessoas venham para enterrar. É um grande fenômeno, queridos. A terra vai passar por um período mesmo assim, no milênio, de negritude. Pessoas sendo enterradas, crianças não. Crianças, é bom lembrar isso, crianças nessa época não estarão lá, elas estarão na glória. A Bíblia diz que as crianças são do reino dos céus, são de Jesus, das tais ao reino dos céus. Crianças até 12 anos, nós entendemos na cidade, que ainda não tem maldade no coração, não é verdade? Estarão na glória. Agora poderão estar aqui os adolescentes, os jovens, você está entendendo? Principalmente os adolescentes, muito rebeldes, né? Mas tem, graças a Deus, que há muitos hoje em dia que estão indo para as igrejas, independente de seus pais irem ou não, estão conhecendo a palavra, estão buscando a Deus, na verdade, estão sabendo com quem andam, graças a Deus. Aí tem um lado bom da mídia. A mídia tem um lado negro, mas tem um lado bom, ela bem usada, traz informação para aqueles que estão sedentos pelo conhecimento. Amém? Então haverá esse velório que vai durar 1 ano e 2 meses. Isso aí tudo no milênio. Nós estamos falando de alguns fatos que irão ocorrer no início do milênio, da época de ouro. No milênio também haverá uma grande queima de todas as armas. Todas as armas. Durará em torno de 7 anos. Veja que é muito tempo para tudo isso, porque é muita gente, é muita arma. Na verdade, vai durar em torno de 7 anos, até que todas as armas sejam queimadas. Todo o material bélico. Por quê? Esse povo que vai invadir Israel, a guerra do Armagedon, eles vão levar muitas armas. E aqueles outros países que não foram, que as pessoas ficaram, está tudo armado. E o que acontece? Para Deus operar nessa terra, ela tem que ser purificada. Primeiro enterra-se os mortos. Depois você tem que acabar com todo o armamento. Porque se alguém achar
Uma arma pode começar a maldade. A ordem de Deus é tocar fogo em tudo que for arma, tudo que poder tirar uma vida, porque a terra tem que ficar pura, para que o povo que ficarem aqui, na verdade, haja com bom coração. Ezequiel 39, 9 e 10. Ou localiza Isaías, capítulo 2, versículo 4. Queridos, embora essas armas serão recolhidas para serem queimadas, haverá algumas das armas que serão tiradas a canto para se tornarem ferramentas próprias para a utilidade humana. Você imagina, avião, tanque de guerra, todo tipo de arma, querido. Você pensa no revólver? Não, metralha, tudo, lança, faca, você está entendendo? Machado, tudo será recolhido. Tudo que tem a aparência do mal vai ser recolhido. O fogo que vai acender, ele vai durar 7 anos. Imagina tanto, um montante que vai ser feito. Vai durar 7 anos. E não vai ser preciso você botar pau nem nada para queimá-las, não. O fogo que vai ser lançado nelas mesmo, por elas próprias, você está entendendo? Elas vão ficar acesas direto. Pode chover, pode o que for, o fogo vai continuar queimando. Leia para nós Ezequiel 39, 9 e 10. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor. Amém? 7 anos de fogo no material bélico. Todas as armas serão recolhidas e vão ser tocadas a fogo. E como eu disse, haverá algumas que serão tiradas para fazer ferramentas úteis para os seres humanos. E a Bíblia diz que nunca mais, depois desse tempo, haverá guerra. 1000 anos de paz. Aí depois entra o processo da eternidade. Leia para nós Isaías capítulo 2, versículo 4, e outro vê para nós aí Miqueias, capítulo 4, versículo 3 e 4. Nós estamos chegando ao fim, viu, queridos? Isaías capítulo 2, versículo 4, Miqueias capítulo 4, versículo 3 e 14. Estamos chegando ao fim dessa 12ª parte desse estudo da escatologia. Veja que é grande, hein? Leia para nós Isaías capítulo 2, versículo 4. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Amém? Glórias a Deus aí. Vamos pegar as espadas e fazer enxadão. Para que serve o enxadão? Capinar. Glórias a Deus, o foice. Vão pegar as lanças e transformar em foice. Para quê? Para amar. Você está entendendo? E a Bíblia diz que nunca mais irão aprender a guerra. Que agora estão debaixo da proteção divina, do comando divino. Amém? Miqueias capítulo 4, versículos 3 e 4. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas, 4, né? Isso. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Amém? Pronto, não haverá mais guerra na terra. Não haverá mais espada, lança, arma. Glórias a Deus por isso. Amém, queridos? Essa é a palavra. Ou seja, resumindo, o milênio, ou seja, no milênio para reinar, Cristo virá para quê? Cristo virá para acabar com a grande tribulação. Essa é a volta de Jesus.
Ele vai vir para a segunda vez. Ele vai vir para acabar com a grande tribulação. Jesus vai vir para matar o anticristo, que ele tem que reinar. Então Jesus, para reinar nesse mundo, ele tem que acabar com a grande tribulação, ele tem que acabar, matar o anticristo, ele tem que vir acompanhado. E quem vai ser a companhia de Jesus? A igreja, a esposa, aleluia. Ele vai vir lentamente, não vai ser lá no céu, vai vir bem devagar, todo mundo seguindo. Para quê? Para que todos que estiverem no planeta vejam, todo olho verá o Senhor. E ele vai pisar aonde? No Monte das Oliveiras, para que todos possam ver. Aleluias. Ele vai vir para quem? Na realidade, quando vir para esse mundo, não é mais para a igreja já foi de encontro a ele. Mas Jesus vai voltar esse mundo para quem? Para os judeus. A promessa dele. Ele vai voltar para o povo de Israel. Aleluia. Para se cumprir a palavra de colocar Davi como rei de Israel. Aleluias. Amém? Esse é o resumo para a gente não esquecer. É profundo o estudo? É profundo. Machuca? Machuca, mas também alegra. E nos alerta. Se nós entrarmos numa situação dessa, não foi falta de aviso, não. Jesus só falou na palavra dele. Vai acontecer assim, 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 assim. Você crê? Amém. Não crê? Problema seu. A escolha é tua. Você quer? Não quer? Problema seu. Que vai acontecer, vai. Você queira ou não queira. Pode tocar fogo nas Bíblias todas. Que nem uma época teve uma igreja aí que tentou. Catou tudo que foi Bíblia que tinha por aí e foi tocando fogo. Que era para as pessoas não lerem, porque elas eram leigas. Aí tocou fogo um monte de Bíblia. Adiantou? Não. A Bíblia tem tudo quanto é país. Você está entendendo? Então, queira ou não queira, goste ou não goste, a palavra de Deus vai se cumprir com o final. Agora, a escolha é sua. Você quer crer? Acredita no que está escrito na palavra de Deus? Então entrega a tua vida para o Salvador. Não crê? Paga o preço. Paga o preço. Teu dia chega. Tua hora vai chegar. Na virada da esquina, na virada da noite. Tua hora vai chegar. A verdade vai vir sobre ti. E ninguém poderá te ajudar. Amém? Então, queridos, o relógio se avança, as horas são altas, nós temos a vizinhança que precisa descansar. Vamos encerrar por aqui, dizendo que no próximo estudo, terça-feira, né? Continuaremos ainda falando sobre os 1000 anos do período do milênio. Amém? Amém. Terça-feira a gente vai falar mais um pouquinho a respeito do milênio, o que vai mais acontecer no milênio. E depois nós iremos falar do trono branco, que é o julgamento de todos os ímpios, desde Caim até o último que tombar. Eles vão ser todos julgados. Pode demorar 1000 anos. A Bíblia diz que um dia para o Senhor como 1000 anos e outro como um dia. Tem muita pessoa que tem uma ficha grande. E ele vai ter que ser julgado dentro disso tudinho, desse aspecto. Até ele reconhecer que realmente ele é pecador. Aí depois que ele reconhecer que ele é pecador, a Bíblia diz que o anjo vai chegar e vai fazer o quê? Vai lançar ele, o cidadão que foi condenado, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é para todos sempre. Olha que coisa difícil, hein? Se hoje o homem reclama, no mundo que vive, você imagina quando ele for lançado nas trevas exteriores e não haverá volta da eterna. Como a igreja vai para a eternidade com Cristo, esses que não quiseram Jesus como seu Senhor irão para a condenação eterna junto com quem? Com o diabo e os seus anjos. Então, queridos, concluímos que no início do milênio haverá algumas situações a serem desbravadas. Você viu aí que a cada situação vai ter que enterrar pessoas, vai ter que destruir o anticristo, né? Vai haver algumas coisas para serem desbravadas, para nós termos o início do reino de paz. Depois de tudo isso, vai começar a paz. 1000 anos de paz. É o que nós vamos falar mais à frente, no próximo trabalho. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira,
E mais um culto da família com a direção da Lagoa, irmã Iraci, para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé, fazermos uma oração. Agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa que Ele nos deu essa noite. Pai querido, Pai santo de poder e de glória. Somos gratos, Senhor, por esta palavra, porque Tu tens nos ensinado, Senhor, o que irá acontecer no futuro, Pai. Senhor, fortalece-nos, fortalece a Tua igreja, Senhor, para que ela não venha desviar dos Teus caminhos e venha sofrer essas consequências, Senhor. Deus trabalha cada vez mais em nossas vidas, Senhor. Toca os corações, Senhor, endurecidos, Senhor, que não querem lhe aceitar, Pai. Toca eles, Senhor, para que eles venham te reconhecer como Salvador, para que ele venha conhecer a Sua promessa e escapar desses juízos que serão lançados na terra, Pai. Deus abençoa a vizinhança desta igreja, toma cada vizinho desse em Tuas mãos, Senhor. Faça uma grande obra na vida deles, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor. Que toda a obra do inimigo, Pai, todo espírito de divórcio, de contenda, Pai, todo espírito de maldade, Pai, seja tirado do meio das famílias, Senhor. Que elas venham se amar uns aos outros, Senhor, mediante a Tua palavra, o Teu desejo, o Teu amor, Senhor. Abençoa os amigos internautas, Senhor, que tem nos acompanhado através da internet, Senhor. Salva, liberta, cura os nossos familiares, Senhor. Dá-nos a vitória, Senhor. Coloque anjos guerreiros como de fogo ao redor desta igreja, Senhor. Que venhamos diminuir, o Senhor venha crescer, ó Deus. Continua curando, salvando, libertando, fazendo aquilo que é a Tua vontade, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que todos digam amém. Está encerrado, meu Jesus.